Fluminense terá reforços ainda nessa janela de transferências. Quem falou isso foi o treinador Mano Menezes após a vitória de ontem contra a Portuguesa. Vitória essa que marcou o retorno dele. Germancano metendo 2 gols para começar a temporada com o pé direito. Além disso, Felipe Melo anuncia oficialmente sua aposentadoria com um vídeo muito emocionante contando a história da sua carreira. Tem apuração da Central Fluminense, negócio fechado, jogador de saída do Flusão. Ótima notícia visando o jogo contra o Madureira. Isso tudo e muito mais você vai conferir nesse vídeo aqui da Central. Desde já, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nada. Vamos falar de Fluminense. Fluminense finalmente venceu na temporada 3-1 sobre a Portuguesa. Vou falar já já sobre o jogo, mas antes eu quero falar dessa declaração do Mano Menezes na coletiva, falando que o Fluminense pode se beneficiar de reforços ainda nessa janela de transferência. Tá aí então a declaração do Mano Menezes, ele enfatiza bastante o fato do Fluminense ainda estar em pré-temporada. A gente sabe como é que é o calendário do futebol brasileiro, os clubes voltam a jogar muito cedo, enfim. Essa é uma discussão para outro momento, mas sobre essa declaração dele eu destaco 2 pontos, tá? Primeiro ele fala da situação do Paulo Henrique Ganso, que o Fluminense vai observar. Eu sempre falo aqui no canal e vou reforçar mais uma vez. Na minha concepção, o Fluminense já precisava de um meia para disputar essa posição com o Paulo Henrique Ganso antes da informação do probleminha de saúde que ele tá. Pra mim, isso aí já é nítido. O Lima faz outra função, não é a função do Paulo Henrique Ganso. O Renato Augusto, que em tese era para ser esse cara, infelizmente, eu digo infelizmente porque eu apoiei a contratação dele, errei, não tem conseguido jogar no Fluminense. O desempenho do Renato Augusto é abaixo da crítica, e nesse jogo, mais uma vez, não foi relacionado. No press kit que o Fluminense divulgou, não falou nada sobre algum problema físico que ele tem, então talvez seja só uma precaução da comissão técnica, né, poupá-lo para deixar ele fazer um pouco mais de pré-temporada e quem sabe voltar, mas eu não consigo confiar nesse jogador, então eu já acho, com o Paulo Henrique Ganso inteiro, que o Fluminense precisaria de um meia. Com o Ganso fora, mais ainda, tá? A miocardite é uma coisa séria, é uma questão cardíaca, né, é um assunto grave, e aí, gente, assim, ele vai ficar 4 semanas fora, já pega por aí, isso aí o Fluminense já divulgou, 4 semanas fora, vai ser reavaliado. Vamos supor, tá, que ele depois dessas 4 semanas esteja liberado, se tudo der certo, é a nossa torcida. Cara, ele vai precisar de pelo menos aí mais um mêsinho, tá, pra pegar o ritmo de jogo novamente, pra fazer essa pré-temporada que ele não tá fazendo. Ele não tá mantendo a forma física, isso, aquilo, outro. Não, ele tem que ficar em repouso absoluto, porque é uma questão cardíaca. Então, ele vai precisar de algum tempo ali pra se recondicionar e poder voltar a jogar com a camisa do Fluminense. Então, cara, você vai ter o Paulo Henrique Ganso mesmo lá pra março, abril. É muito tempo de temporada. A gente viu ano passado o Fluminense esperando 6 meses o Thiago Silva chegar depois da saída do Nino. A gente viu como é que foi um terror o nosso primeiro semestre. Então, eu acho que é muito arriscado o Fluminense não fazer uma movimentação de mercado nesse momento. E aí o Mano Menezes fala uma situação, quando ele fala ali dos reforços, que me agradou muito, tá? A declaração dele, a maneira que eu interpretei. Porque ele fala de jogador, que se chegar a jogador, vai ser um jogador para agregar, para somar, e assim, que seja... Eu esqueci qual foi o termo que ele utilizou, mas me deu a entender que são jogadores para chegar e jogar como titular. Não é esse perfil de contratação de composição de elenco. Então assim, para trazer um reforço, como tem sido, por exemplo, o Paulo Baia, que é um cara para compor, como é o, sei lá, o Freitas, que por mais ter sido caro, ele vem para compor, o René, que vem para compor. O elenco do Fluminense tá parecendo... Daqui a pouco vai criar uma banda, né? Que tá só compondo, né? Todo mundo vem pra compor. Vai criar um celeiro de bambas ali, de compositores. Brincadeiras à parte, eu quero um cara que chegue e jogue. Entendeu? Eu acho que é isso que o Fluminense precisa. A gente tem carências no nosso time titular. A gente não tá com uma máquina tricolor e aí precisa só de jogadores pra compor. Não, eu acho que a gente precisa de reforço no time. Mais jogadores como o Hércules, que chegou, já vestiu a camisa e jogou, entendeu? No time titular do Fluminense. A gente precisa de jogadores nesse perfil. Eu vejo... com a ausência do Ganso, principalmente, 3 grandes carências. Claro que a situação do Germancano, a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco, né? Deu uma credencial muito boa. Se ele voltar a jogar o futebol de 22-23, essa primeira que eu vou falar diminui. Mas eu vejo a necessidade do Fluminense buscar um centroavante. E aí, quando eu digo centroavante, eu sempre bato nessa tecla aqui. É um perfil diferente de jogador do que a gente tem no elenco. O próprio Cano tem essa característica, o Cauã Elias também. Não é aquele centroavante mais clássico, né, de altura, força, jogo aéreo, pivô. Esses 2 jogadores são mais de mobilidade. É mais de achar uma bola no facão, é mais de desmarcado do zagueiro para finalizar. Então, eu acho que o Fluminense precisa de um centroavante nessa outra característica. Precisa de um meia para revezar com o Paulo Henrique Ganso ou
substituí-lo, espero que não seja o caso, que o Ganso continue aqui no Fluminense, se recupere o mais rápido possível, e precisa de um primeiro volante, gente. O Fluminense precisa de um volante de marcação. Ontem jogou o Martinelli como 5, não me agrada, eu acho que o Martinelli não tem a pegada suficiente para ser o camisa 5. Temos o Bernal, beleza, mas o Bernal, até ele tem uma característica muito boa de qualidade com a bola, lançamento longo, o Bernal lança muito bem a bola, mas eu sinto que faz falta pro Fluminense um volante mordedor, sabe? Aquele cão de guarda, um cara que tenha como, principal característica a marcação. Para mim, essa carência do elenco do Fluminense é a maior de todas, tá? E é muito grande. Então, quando o Mano Menezes fala de jogadores que chegam, eu não tô conseguindo lembrar qual foi a expressão que ele acabou de usar, mas ele usa um termo ali que me dá a entender que, cara, são jogadores para chegar pro time titular, não é jogador para composição de elenco. Então, isso aí já me agrada. Eu vejo 3 reforços que o Fluminense precisa. O Mário já falou em 2, né? Naquela coletiva ele falou alguma coisa ali em torno de 2 chegadas. Vamos ver o que vai acontecer, as cenas dos próximos capítulos. Não tem nenhum jogador, né, sendo especulado aí no Fluminense, não tá saindo... Essa janela, o Fluminense tá indo muito bem nesse quesito de blindar, né? Não tem saído as informações, vazado informações de negociação do Fluminense muito raramente. Isso é um mérito muito grande, né? Muito bom do clube. E aí ontem, né, 3-1 contra a Portuguesa, Germancano marcando 2 gols, Germancano diferente, né, marcando gol de pênalti, batendo pênalti, marcando gol de pênalti. Pois é, o PVC, o Paulo Vinícius Coelho, falou sobre ele na sua coluna da UOL e rasgou elogios. Ele fala aqui, ó, a volta do bom e velho Germancano. Aí ele falou aqui um pouquinho sobre a trajetória do Cano, e aí ele falou, né, do ano passado, que o Cano teve problemas físicos e tudo mais, dor no pé, dor muscular, e aí não conseguiu render, mas que esse ano ele está se cuidando bastante, faz uma pré-temporada adequada, marca 2 vezes na estreia. Então a gente está tendo aí, né, esse retorno, a expectativa muito grande, claro, né? Nós como tricolores, a gente gosta muito do Germancano, é muito grato a ele, é um ídolo do clube, então é muito bom vê-lo novamente. Por outro lado, uma nota negativa aqui que a gente tem que trazer. A torcida Bravo 52 publicou nas suas redes sociais um repúdio ao que eles chamam de atitudes arbitrárias e incoerentes tomadas pela administração do Estádio Luso Brasileiro e pelo BEP. Tá? A Bravo reclama que não teve a liberação, para entrar com os instrumentos e bandeiras no jogo. Justificativas de segurança que a administração do estádio e o BEP repassaram, mas a torcida mandante, a torcida da Portuguesa, estava lá com seu material normalmente, né? Então fica o repúdio aqui da Bravo, né? E o repúdio ao BEP e à administração do Estádio Luso Brasileiro por não deixarem, né, a torcida entrar com seus instrumentos, com seu material e fazer aquela bela festa que todo mundo gosta, né? Porque na hora H, quando vai divulgar o futebol e tudo mais, todo mundo adora filmar a torcida, né? Mas na hora de deixar a torcida fazer a festa, é um monte de burocracia, é um monte de aperreio. Então fica aqui registrada a nota oficial da Bravo reclamando, tá, da administração do Estádio Luso Brasileiro e também do BEP. Falando em jogo do Fluminense, não vou falar agora do jogo contra o Madureira, não. Eu vou pular aqui, vou falar primeiro do jogo contra o Botafogo, na próxima quarta-feira, porque o Fluminense divulgou hoje a venda de ingressos, tá? O Fluminense entrou em acordo com o Botafogo, que é o mandante da partida, o jogo será lá no Newton Santos, e vai ter desconto para sócios de todos os planos. No setor sul, o ingresso para os sócios vai custar R$ 24,00, a inteira R$ 60,00 e a meia entrada R$ 30,00, e no setor oeste inferior, sócios vão pagar R$ 40,00, a inteira é R$ 100,00, a meia entrada é R$ 50,00. A venda de ingressos ocorre no site botafogo.com.br/ingresso. Então você que quer estar presente no Newton Santos para apoiar o Flusão na próxima quarta-feira, venda de ingressos está liberada lá nesse site do Botafogo. Esse vídeo é um oferecimento da Inplay, parceira da Central Fluminense, aplicativo de previsões esportivas, onde você mostra o seu conhecimento sobre futebol e concorre a prêmios. Ontem teve o campeonato do jogo do Fluminense contra a Portuguesa. Eu quero deixar aqui o meu parabéns para o Gustavo Mendes, que foi o grande campeão. Arrasou, ele acertou as 10 perguntas do game e foi o grande campeão desse campeonato. Meus parabéns aqui para o Gustavo Mendes. Já está aberto o campeonato para o jogo do Madureira. QR Code está na tela, link no comentário fixado, na descrição. Cria sua conta por lá, de maneira grátis, você não precisa pagar nada, você ganha 1.000 moedinhas assim que você cria a sua conta, você pode jogar e se divertir com a gente.
Toda história tem seu fim. Após acabar o seu vínculo com o Fluminense no final de 2024, o Felipe Melo anunciou hoje oficialmente o final da sua carreira como jogador de futebol profissional. Ele fez esse anúncio via redes sociais, postou lá um documentário muito bonito, muito emocionante, contando a sua trajetória no futebol. Fica aqui meu agradecimento ao Felipe Melo por tudo que ele fez com a camisa do Fluminense, por tudo que ele honrou, né, ao nosso uniforme. É um jogador que eu admiro demais, isso eu não escondo de ninguém. Eu queria muito ver o Felipe Melo no Fluminense antes dele chegar. Fiquei muito feliz quando ele veio e fiquei muito feliz com a passagem. Em 2022, ali no final do ano, eu confesso que eu errei. Eu achava que ele já estava acabado para o futebol, aposentado, mas em 2023 ele consegue uma grande volta por cima. É um pilar fundamental para o time campeão da Libertadores da América, mesmo com as limitações físicas. O Felipe Melo não jogava 90 minutos, mas ele era peça fundamental nessa equipe. É um dos grandes ídolos, sim, da história do Fluminense. Meu agradecimento aqui a ele. E além de um grande ídolo da história do Fluminense, é um grande jogador da história do futebol brasileiro. Muitas vezes as pessoas subestimam o Felipe Melo, mas o que ele jogou de futebol não é brincadeira. Ele tem carreira no exterior, ele é amado na Turquia, fez carreira na Itália, seleção brasileira. O pessoal, eu acho muito injusto que querem colocar na conta dele a eliminação do Brasil em 2010, sendo que o Júlio César falha em 2 gols e ninguém fala nada. O Felipe Melo estava lá dando assistência pro primeiro gol do Brasil. Um passe, por sinal, que tem muito camisa 10 por aí que não dá. Então fica aqui minha homenagem, meu agradecimento ao Felipe Melo e por tudo que ele fez com a camisa do Fluminense. Quero falar agora também de uma ótima notícia para você, torcedor do Fluminense, ficar mais confiante com a partida de domingo contra o Madureira, que será disputada lá em Cariacica, no estádio Kleber Andrade. Tem quase 9 anos que o Fluminense não perde jogando por lá. Nossa última derrota foi no Brasileirão de 2016. Perdemos por 4-2 para o Santos, lá em Cariacica. A Netflix fez o levantamento de todos os últimos jogos do Fluminense no estádio e é um retrospecto, claro, muito positivo. Depois desse jogo contra o Santos, teve um jogo no mesmo Brasileirão de 2016 contra o América Mineiro. Foi 1-0 o Fluminense. Salvo engano, foi gol do Henrique Dourado esse jogo. Acho que foi o único gol que ele meteu ali na final de 2016, antes da virada para 2017, que ele faz aquela temporada muito boa. Tem no Carioca de 17 um empate em 1-1 com o Flamengo. Em 23, vitória por 1-0 do Fluminense contra o Madureira. 24, vitória por 2-0 contra o Sampaio Correia, recentemente. E 2024 também, Fluminense 2-2 Atlético Mineiro no Brasileirão. Então tem quase 9 anos que o Fluminense não perde por lá. A torcida tricolor do Espírito Santo é muito pé quente e vai trazer mais uma vitória para o Flusão nesse domingo. E tem negócio fechado, informação apurada pela Central Fluminense. O Portimonense de Portugal acertou a contratação do atacante João Neto por empréstimo. João Neto viaja nesse sábado, amanhã, para Portugal, a fim de fazer os exames médicos e assinar o seu contrato. O empréstimo vai até o metade de 2026 e não terá opção de compra. E aqui é um detalhe importante, principalmente para a galera que gosta do futebol do João Neto, é entusiasta, quer ver esse garoto sendo aproveitado pelo Fluminense. A ideia do Portimonense e do staff do jogador é que tivesse uma opção de compra, tá? Mas o Fluminense bateu o pé e falou, não quero botar opção de compra. E aí, com isso, gente, pra mim é um sinal muito claro de que o Fluminense confia no potencial do João Neto, entende que ele precisa só de mais minutos em outro lugar, fazer os seus gols e voltar mais pronto pro Fluminense para agregar. Se não fosse um jogador que estivesse nos planos de médio prazo do Fluminense, botaria ele uma opção de compra. E aí a Portimonense, depois no final do vínculo ali, compraria caso o jogador agradasse por lá. Então é um bom sinal, né? Sinal de que o Fluminense vê potencial no João Neto. Eu acho um empréstimo ótimo, tá? Para todas as partes. No elenco do Fluminense, eu não vejo o João Neto pronto ainda, tá? Com qualidade para ser esse centroavante que eu pedi aqui no começo do vídeo. Falei que o Fluminense precisa. A gente tem um Lelê, a gente tem um Cauã Elias, a gente tem um Cano. Ficaria muito sem espaço por aqui, então acho que esse empréstimo é bom para todo mundo. Toda a sorte do mundo aí pro João Neto lá no futebol português. Galera, vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.